3 erros que todo iniciante comete quando toca violão na igreja a primeira vez. Meu nome é Ezequias e ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse é o seu objetivo, se esse é o seu propósito, então me siga aqui nas minhas redes sociais para você não perder os próximos vídeos. Até porque temos conteúdos diários para te ajudar a se tornar um violonista preparado para tocar na igreja. E o tema da nossa aula de hoje é 3 erros que todo iniciante comete quando toca violão na igreja a primeira vez. Eu tenho uma certa experiência de formar muitos alunos, muitas pessoas, inclusive durante quase 10 anos eu fui líder do louvor na minha congregação, na minha igreja, na Assembleia de Deus, e nesse período muitas pessoas começaram a tocar, a gente deu essa oportunidade, alguns desses eram meus alunos e eu percebi que existe um padrão e quais eram os principais erros que eles estavam cometendo, que eu vou estar compartilhando aqui com vocês, porque provavelmente você que é iniciante em algum momento, e eu espero que seja logo, você vai começar a tocar na igreja. E para você não cair nesses erros, ou se você já até toca, mas está cometendo esses erros, a gente vai resolver para que você toque de uma forma muito mais segura e possa estar adorando a Deus com segurança aí na sua congregação e na sua igreja. Mas, para quem é novo aqui, meu nome é Ezequias e eu ajudo iniciantes no violão a se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Se esse conteúdo te interessa, não esqueça de deixar o seu like, deixar o seu gostei, o seu joinha para que esse conteúdo chegue mais longe e a gente possa estar ajudando muito mais pessoas que também têm o mesmo desejo e objetivo de aprender a tocar violão para estarem tocando na igreja. E quais são esses erros, professor, que muita gente acaba cometendo? E eu acho que isso é muito comum, é normal, porque quando a gente inicia, a gente acaba tendo falta de experiência e, obviamente, acaba errando normalmente nos mesmos lugares. E o primeiro deles é a expectativa. Normalmente a gente ensaia muito em casa e acha que chegando lá na hora não vai acontecer nenhum problema e, obviamente, a gente acredita que vai conseguir tocar perfeitamente. A expectativa eu creio que seja um dos piores, eu acredito que seja um dos piores fatores que impede com que vocês consigam tocar com segurança e muita gente, inclusive, acaba, pelo fato de não ter a expectativa alinhada, desanimando da música por tocar e acontecer algumas situações que eu vou compartilhar que, inclusive, alguns alunos meus já me relataram. Às vezes você chega para tocar na igreja, na boa vontade, ensaia e algum irmão acaba rindo de você e isso acontece muito pelo fato das pessoas não terem muita noção e isso acaba frustrando algumas pessoas. Ou pelo fato de você achar que chegando na igreja você vai ser capaz de acertar todas as notas e de lembrar tudo. E obviamente, às vezes a gente acaba esquecendo, acaba errando e pelo fato de você estar com uma expectativa muito alta de que você não vai errar, quando você erra, você acaba desanimando e muitas pessoas acabam deixando de estudar, de tocar na igreja por conta desses fatores. Outra coisa que pode estar acontecendo também quando você vai tocar na igreja é você achar que não precisa levar nada anotado, que você vai ser capaz de lembrar de todas os acordes, as notas do ritmo e no final das contas, quando a gente vai estar tocando as primeiras vezes, a gente já tem aquele certo receio, é muito comum, é muito normal, mesmo depois de 20 anos estudando violão, até hoje quando eu toco num lugar que eu não conheço as pessoas, de alguma igreja diferente, eu tenho um certo receio. E na hora, são tantos fatores que você tem que prestar atenção que obviamente a gente acaba errando. E para quem tem a percepção de que precisa simplesmente tocar de ouvido ou decorar para tocar na igreja, que se você levar uma cifra, uma tablatura, isso é um demérito, saiba que não tem nada a ver. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu mesmo, quando eu preciso tocar na igreja ou tocar um repertório que eu não conheço, eu levo uma cifra. Isso não é nenhum demérito e você pode estar utilizando tranquilamente para tocar na igreja com segurança. O importante é você tocar certo e não você simplesmente tentar decorar. E algumas músicas são muito grandes. Tem estrofe, tem refrão e no final das contas tem introdução, tem mais o nervosismo, você tem que prestar atenção no ritmo que você está tocando, nos acordes da sua mão esquerda, você tem que cantar muitas vezes, às vezes vai ter solo, vai ter uma introdução, lembrar de tudo isso é um grande problema, então leva uma cifra, mas pelo fato de vocês acharem que é um demérito, acaba não levando, acaba errando e obviamente se frustrando também. E esse é o segundo erro que muito iniciante comete no início. Mas a gente tem um terceiro e último erro, que esse daqui é o que mais acontece e eu quero que vocês não cometam esse erro, que é prestar muita atenção apenas no seu instrumento. Você precisa já desde antes começar a ensaiar e prestar atenção na banda como um todo. Por quê? Às vezes você está acostumado a tocar uma estrutura de hino. Eu vou tocar primeiro a estrofe do hino e depois o refrão.
Vou dar um exemplo, eu poderia cantar esse hino aqui, ó. Ó, consegue, eu andei, isso aqui é estrofe, e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, e teu sangue verteu, pra salvar um tão pobre pecador. Depois tem um refrão, ó. Foi na cruz, onde um dia... O que você pensa? Ah, toda vez que terminar a estrofe vai ser o refrão. Mas pode ser que na hora aconteça de ter a introdução. Alguém vai fazer o solo do hino. E aí você, pelo fato de achar que está indo para outra parte, você acaba atropelando, acaba pulando uma estrofe, acaba seguindo exatamente a estrutura que você ensaiou. Mas a gente ensaia para conhecer a estrutura da música, mas na hora do culto tudo pode acontecer, vai depender muito do que está acontecendo na liturgia, do ministro de louvor está direcionando esse louvor para o caminho que ele está sentindo ali ser mais interessante. Pode ser que ele cante 2 vezes a estrofe, 2 vezes o refrão, pode ser que ele faça uma introdução, pode ser que repita no final 2 vezes o refrão, e pelo fato de muitas pessoas só prestar atenção no seu próprio instrumento, principalmente no início, a gente fica com a cabeça baixa, prestando atenção só no nosso instrumento, mas não está vendo todo, não está prestando atenção nos instrumentos de outras pessoas e muito menos no ministro de louvor. E aí, às vezes, quando precisa improvisar, mudar, fazer alguma coisa diferente, pelo fato de vocês não estarem prestando atenção, obviamente que você acaba errando sem perceber, por algo muito simples. Então já ensaie prestando atenção em todos os outros instrumentos, até porque quando a gente toca o nosso instrumento, adora a Deus em um conjunto, em uma banda, obviamente que a gente está tocando de forma compartilhada, todo mundo contribuindo para a música, você não está tocando sozinho. Então todas essas variáveis vai contribuir para você não cometer esses 3 erros e conseguir estar tocando com segurança em qualquer grupo de louvor. E esses são os principais erros que normalmente os iniciantes cometem quando toca violão na igreja a primeira vez. E talvez você até toque já na sua congregação, na sua igreja, e ainda continua cometendo esses erros. Então é a sua oportunidade de deixar de cometer eles e conseguir melhorar e fazer o seu melhor no reino de Deus. Então, se você curtiu esse conteúdo, essa aula, não esqueça, compartilha com alguém que você sabe que tem interesse em aprender a tocar violão para estar tocando na igreja, e compartilha essa aula com o grupo do WhatsApp da sua igreja, porque além de você aprender, você vai estar dando a oportunidade de mais irmãos terem acesso a esse conteúdo, se desenvolver e também se tornarem violonistas preparados para tocar na igreja. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês, fiquem todos com Deus, um abraço, até a próxima, valeu, tchau!